viver com Deus ou sem Deus. O texto do Salmo 14, versículo 1 diz o seguinte: os tolos pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Muitas pessoas vivem como se Deus não existisse. Nem sempre se declaram ateus, mas suas atitudes e comportamentos são dirigidos exclusivamente pela sua própria vontade e visão da vida. São pessoas que muitas vezes têm como lema: a vida é minha, eu faço o que eu quero. Não são necessariamente pessoas más ou que causem prejuízo à sociedade. Há muitas pessoas boas que não acreditam em Deus. Há muitas pessoas boas que não vivem a fé ou não são orientadas por Deus. Algumas pessoas que não acreditam em Deus, inclusive, se dedicam a obras caridosas ou de preservação da natureza e do meio ambiente. Na verdade, há dois tipos de ateus ou descrentes: os ateus teóricos e os ateus práticos. Os ateus teóricos, na sua maioria, são intelectuais, pensadores, filósofos, que até levam uma vida moralmente correta, mas não reconhecem a Deus como o Criador e Senhor de todas as coisas. Eles negam a existência de Deus e preferem acreditar em sua própria sabedoria ou no acaso. E os ateus práticos ou funcionais são aqueles que vivem como se não precisassem de Deus. Deus não faz parte dos seus pensamentos, planos e caminhos. Infelizmente, hoje, são muitas as pessoas que vivem desta forma, tanto dentro como fora da igreja. Devemos pensar aqui nos falsos cristãos, que até acreditam em Deus, mas o negam com suas obras e modo de vida, totalmente diferente da orientação de Deus. Eles vivem para si mesmos, sem levar Deus em conta. Eles vivem um cristianismo sem Cristo e uma religião sem Deus. Vivem independentes de Deus, não o buscam em sua palavra. Negar a Deus é rejeitar a capacidade de Deus de intervir na vida das pessoas. Crer ou não crer em Deus não altera a realidade de Deus, mas sim a da pessoa que crê ou deixa de crer. Na verdade, é sempre bom lembrar que não é Deus que precisa da gente, mas somos nós que precisamos e dependemos de Deus. Deus não vai deixar de ser Deus se as pessoas não crerem nele ou não viverem a fé. Normalmente, são essas pessoas as primeiras a questionar Deus quando acontece alguma situação ruim, uma tragédia, um acidente, uma catástrofe, uma pandemia. Onde está Deus? É a pergunta desafiadora que é levantada por muitos que não aceitam ou têm dúvida da realidade e da existência de Deus. Quem vive sem Deus, morre sem Deus. Disse alguém que é uma ofensa à memória do ateu ou do cristão fingido, quando os familiares pedem atendimento religioso para o funeral,
dessa pessoa. O versículo 2 do Salmo 14 diz: lá do céu, o Senhor Deus olha para a humanidade, a fim de ver se existe alguém que tenha juízo, se existe uma só pessoa que o adore. Interessante é que o apóstolo Paulo usa este salmo na sua carta aos Romanos, no capítulo 3, para descrever a situação desesperadora da humanidade sem Deus. Mas o apóstolo não põe um ponto final nessa situação. Ele aponta para a intervenção de Deus ao enviar o seu Filho Jesus ao mundo. Ele ama cada um de nós e veio ao nosso encontro para mostrar esse imenso amor em Jesus. Para um mundo que o ignora e despreza, Deus mostra interesse, Deus mostra preocupação. Estimado amigo e amigo ouvinte, se Deus talvez não tenha importância para ti, lembre que tu tens importância para Deus. Ele se preocupa contigo. Por isso, ainda é tempo de rever os teus conceitos. Volte-se para Deus em arrependimento e fé. Ele te perdoa e te aceita por causa do amor de Jesus por todos nós. Amém.